aqui alguns exemplos, né, de maneiras, né, de desenvolver as dermatoses. Já falamos aqui, uma das formas mais comuns é o contato com solventes, o contato com produtos químicos. E de longe os solventes, né, são aqueles que o camarada está ali, né, lidando com tinta, lidando com óleo, lidando com graxa, com resinas, e de alguma forma, né, se suja, né, vai limpar material, acaba muitas vezes usando o próprio solvente para fazer a sua higiene, né, primária, para tirar ali resíduos de material. E esse contato dos solventes, intencional ou não, com a pele, pode vir a desencadear, e é bem comum que desencadeie, né, até pelo próprio ressecamento da pele, as dermatoses. Então temos dois exemplos aí. Superior, uma dermatose causada por contato com gasolina, né, no camarada provavelmente lavando peças ali, na legenda da figura fala em frentista, então é o camarada que está ali, né, está abastecendo no posto de combustível e não está se cuidando, está tendo contato lá, né, com pequenos vazamentos e desencadeando a dermatose. E na figura aí, inferior, a gente vê uma dermatose, um ressecamento da pele, né, com leve irritação e ressecamento, né, isso dá coceira, né, pessoal, é desagradável, tem um aspecto, né, muitas vezes a gente até sem querer acaba correlacionando isso com uma doença, né, uma doença contagiosa talvez, né, quando na verdade é uma doença, mas é ocupacional e não contagiosa, né, ela tem a ver exclusivamente com o contato com um determinado agente que está desencadeando. Então solventes do tipo thinners, né, água ras, querosene, né, e tantos outros solventes que nós utilizamos no âmbito industrial ou não industrial também. Aqui, sem sombra de dúvidas, talvez, né, o campo de trabalho mais amplo para o estudo das dermatoses, que é a construção civil. Então, a gente sabe, né, deveria na construção civil, pelo menos as grandes construtoras, os grandes empreendimentos, que tenham um cuidado maior com a questão do EPI, né, dos calçados, das luvas, do capacete, do óculos, mas também sabemos que um número enorme de outras obras, né, civis e obras de todo gênero por aí, não se tem o mesmo cuidado. E dessa forma existe a possibilidade, vai acabar existindo o contato dos membros, né? Então não é incomum a gente ver o camarada trabalhando de chinelo, né, e chapinhando lá numa argamassa, num cimento, né, um concreto, e tendo contato com o cimento úmido. E as mãos então nem se fala, né? Tem camarada que não, começa a suar a mão, o camarada fica impaciente, acaba tirando a luva e manuseando, né, sem proteção material. E acabam desenvolvendo essas pérolas que a gente está vendo aí nas figuras. Ambos exemplos são de construção civil. Uma maravilha, né, um ressecamento total da pele, rachaduras, a pele fica esbranquiçada, né, tá escamando, tem queratinização, né, formação de calosidade, a pele fica grossa, né, então realmente deve, sem sombra de dúvida, incomodar, né? A pessoa vai perdendo a sensibilidade também, né, nas extremidades, né? Então é um caso bastante recorrente, né? A gente vai encontrar muito na construção civil estas dermatoses associadas à manipulação do cimento, que tem características bastante básicas, né? A gente já falou isso em outros momentos, tem um pH significativamente básico, né? Ele remove a oleosidade da pele e acaba já, né, com esse ressecamento agredindo a pele e desenvolvendo a dermatose. Contatos com metais também, né? Então eventualmente, né, bijuterias, né? Bastante gente tem problema com níquel, com cobre, né? Então qualquer peça, né, uma fivelinha, um botãozinho, uma correntinha no pescoço, um anelzinho, como está aí na figura, que tenha níquel, né, ou seja, niquelado, muitas pessoas têm alergias. Eu não trouxe outras figuras, né? Tem piercing que apodreceu, tem orelha que apodreceu, nariz que apodreceu, né? Então realmente são problemas mais graves, são dermatites já de contato, né?
já tem um processo inflamatório, tem secreção, tem edema, né? Está inchado, como é o caso aí da figura. Né? Nesses casos, a gente pode testar se a pessoa tem alergia a um determinado metal em particular. Né? Então, vocês estão vendo aí na figurinha do canto inferior, um teste onde a gente pinga uma gota, né? Pega lá no tecido mais sensível, geralmente do dorso, né? Nas costas, e pinga uma gota ali de uma solução contendo o metal que se quer investigar. Né? Nesse caso, né? Como é alergia ao níquel, se pinga lá uma gotinha de uma solução contendo o metal níquel, né? E se desenvolver a reação alérgica, como foi o caso aí da figura, está constatado. Né? Então a pessoa realmente é alérgica ao contato com aquele metal. Então ela não pode ter contato com mais nada que tenha aquele metal. Né? Imagina um camarada que trabalha no polimento de peças que tenham sido niqueladas. Então, esse camarada está fadado tá sempre com problemas aí, né? De pele, respiratórios, que ele vai ter o contato, né? Com partículas finas desse metal. Então a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. Coloquei aqui o níquel, que é o mais comum, mas pode ser com o cromo, pode ser com o cobre, né? Pode ser com uma série de outros metais. O contato com as resinas, então resinas, vamos lembrar aqui, resinas estão presentes nos adesivos, as resinas estão presentes nas tintas, as resinas estão presentes em alguns revestimentos, então tem bastante coisa aí, fibra de vidro, né? Então tem muita coisa aí que a gente trabalha com resina. Chega ao ponto de a pessoa não conseguir tocar alguns tipos de plásticos, dependendo do tipo de resina, né, que foi empregado lá para a sua fabricação, ou algum produto que contenha lá determinada resina, né, um emulsificante, uma resina para fazer espessamento. Né? Então, quem ocupacionalmente, né, vier a ter contato, indústria moveleira, indústria de pintura, construção civil, fábricas desses produtos, pode vir a desencadear, né, de forma recorrente essas dermatoses. Então a gente tem aí nas figuras alguns exemplos. Né? Foi feito também, né, nessa figura inferior ali que está com a legendinha, resina colofônia. Né? Resina colofônia é o breu colofônia, que é um modificado de resina natural, bastante utilizada aí, né? Fabricação de EVA, termoplásticos, cola quente, né? Esses materiais adesivos aí, biqueiras de EVA, etc. Então a pessoa, né, teve o contato e desenvolveu ali a dermatose, comprovando a reação alérgica. Contato com a borracha, então independente de ser ocupacional ou não, né, a gente está vendo aí um pezinho judiado pelas alças de um Havaianas aí, né? Claro, não estou afirmando que é Havaianas, mas está ali, né? Notoriamente as alças de borracha causando uma dermatite grave ali, né? Bastante já machucado, né, por reação alérgica. Agora olha só, a pessoa tendo alergia a borrachas, e o mais comum é o látex natural, isso pode acarretar que a pessoa tenha problemas inclusive com o EPI. Né? Afinal de contas, a maior parte das luvas, aquelas mais comuns que nós utilizamos, elas são de látex. Né? Então a área médica, por exemplo, agora aí com pandemia, né? Todo mundo aí recorrendo às luvas cirúrgicas e tal, então o camarada pode vir descobrir que é alérgico ao látex, né? Desenvolvendo aí essas bolhas. Né? Então, da mesma forma a gente pode testar. Né? Você fixa lá com um esparadrapo, né? Um pedaço de látex em contato com a pele do indivíduo, e se a reação alérgica se desenvolver, está comprovada aí a alergia, né? Volto a dizer, ao látex, porque é o mais comum, mas pode acontecer com outras borrachas, nitrílicas, vinílicas, né? Também pode ter. Aí volta aquela questão da predisposição genética que nós falamos agora há pouco. Agrotóxicos, também muito comum, né, nas atividades do campo. Então, o camarada manuseia os agrotóxicos, principalmente naquelas pequenas propriedades. É bastante comum que ele não utilize o EPI completo, e durante, né, a aplicação lá do defensivo agrícola,
ele tem contato, né, principalmente com membros, com o rosto, né, e ocorram reações alérgicas. Então aí está uma dermatose bem bonita aí, né, nessa figura. O camarada teve contato. Eu pessoalmente já vi pessoas preparando o agrotóxico e homogeneizando com a mão, né, enfiando a mão dentro de um balde e tal, fazendo a homogeneização. Então assim, é óbvio, né, que mesmo que não tenha, né, uma alergia profunda àquela substância, vai acabar causando uma queimadura, né? Você vai ter uma dermatose de contato. Agora, óbvio que se a pessoa tem alergia, né, a essa substância, aí então a tendência é que o quadro se agrave ainda mais. Então a eliminação do risco de dermatose deve ser o foco das ações em segurança do trabalho, né? Ou seja, eu preciso eliminar qualquer fonte, né, que possa vir a desencadear. Agora, a gente sabe que na prática isso nem sempre é possível. Eu não posso sair simplesmente tirando todos os agentes de risco, né, daquele ambiente. Então, quando essa eliminação ela não é possível, eu devo optar por aquela sequência normal, né, que a gente já tem citado, que seria a instalação de EPCs, né, então eu tenho vapores, né, então de alguma forma eu tenho que tentar mexer no processo, né, substituir substâncias, colocar os equipamentos de proteção coletiva, exaustores, cabines, né? E eventualmente também, mas isso é um pouco controverso em algumas situações, que é a questão da automatização daquela atividade. Ou seja, todas as pessoas que trabalham com aquela atividade acabam desenvolvendo uma dermatose, talvez eu tenha que automatizar, né? Ou seja, eu tiro a pessoa do contato com aquele agente, já que eu não posso eliminar o agente. Então, quando os EPCs não forem possíveis e a automação ela não for possível, então nós devemos fornecer para o trabalhador os EPIs adequados. Tá? Então, tem que ser adequado. Agora também já acabamos de ver, né? O próprio EPI eventualmente pode desencadear uma dermatose. O camarada é alérgico à borracha, eu vou dar luva de borracha, luva de látex, né? Então, também precisamos ter esse cuidado. Então, após as atividades laborais, ou seja, né, findou a rotina de trabalho, ele obrigatoriamente precisa se higienizar, né, principalmente se eu sei que existe, né, a possibilidade, né, de ter contato com algum desses agentes. E o ideal é lavar, pelo menos fazer a lavagem das mãos, do rosto. O ideal sempre seria um banho completo. Né? Se o camarada se banha, tira aquela roupa que teve o contato, né, com a gente, substitui por uma roupa limpa, né, qual ele vai se deslocar até a sua casa. Até, a gente sabe disso, para não carrear esse agente até a sua casa, onde pode vir a desencadear também nos seus familiares a dermatose. A incidência das dermatites, né, tem um estudo aí do Colégio de Medicina Albert Einstein de Nova York, que estima que de 15 a 20% dos casos de todas as doenças ocupacionais, ou seja, todos os relatos de doenças ocupacionais, entre 15 e 20% sejam de dermatoses, dermatites, tá? Ou seja, reações de pele associadas à atividade laboral. As formas mais comuns, né, são duas formas comuns de dermatites: as dermatites alérgicas, ou seja, a pessoa é alérgica, né, à presença daquela substância, ou as dermatites de contato. Notem no gráfico, como a dermatite alérgica está mais vinculada à predisposição genética, ela acaba correspondendo a um percentual menor dos casos. Tá? Então estima-se que em torno de 20% dos casos de dermatoses e dermatites sejam de natureza alérgica, mas 80% seja por contato, ou seja, realmente o camarada, independente de ter predisposição genética ou não para esse problema de pele, o fato de ter o contato com a gente acaba então desencadeando a dermatose. A dermatite alérgica, o efeito alergênico é produzido por substâncias químicas em baixas concentrações e, como já falamos, depende, né, da suscetibilidade do próprio trabalhador. São fatores genéticos muitas vezes associados. No Brasil, o cromo e a borracha são dois agentes químicos, né, bastante recorrentes, tá?
As lesões iniciais são constituídas por vermelhidão, que é o eritema, e o inchaço, que é o edema. A vesiculação, né, forma as bolinhas, e posteriormente exudação, ou seja, né, ela abre, né, a bolinha estoura e descama a pele, né, na zona. O prurido, né, que é a coceira, sempre, né, em reações alérgicas ele está sempre presente. E as dermatites alérgicas só podem ser curadas quando a gente identifica qual é a substância a qual a pessoa é alérgica, para evitar o contato então com a pele, né? O método de investigação é o teste epicutâneo, que é o que a gente mostrou agora há pouco ali com o níquel. Então, eu suspeito que o camarada, né, tem contato lá com anel, com brinco, com colar, né, com piercing, com botões niquelados, né, vestuário, às vezes até componentes do próprio EPI, né, tem ali naquele ponto o desenvolvimento de uma reação alérgica, a gente vai lá e, né, põe o contato controlado, né, dessa substância com a pele do trabalhador e observa se vai desenvolver a reação alérgica ou não. Então é uma investigação empírica, né? Eu tenho que botar a mão na massa, eu tenho que investigar o ambiente de trabalho, quais são as substâncias a que esse trabalhador está tendo contato, está sendo submetido, e tentar, né, encostar lá na pele dele a borracha, o cromo, né, o níquel, claro, em quantidades pequenas, né, não vou contaminar também esse trabalhador, mas para assim evidenciar o desenvolvimento da dermatose. Por contato, né, dermatite por contato ou irritante, ela é bastante mais frequente, a gente já viu no gráfico, ela costuma representar entre 70% e 80% de todos os casos das dermatites ocupacionais. Onde, principalmente? Aquilo que tem mais contato com os agentes. Né? Então, principalmente as mãos, né, de longe as mãos, mas também pode afetar antebraço, pescoço, face e as pernas, né, principalmente quando o camarada trabalha mais à vontade. E decorre da ação de agentes externos de natureza física ou química, ou seja, você tem que ter o contato com aquele agente efetivamente, né? Tem que estar exposto a ele e desenvolver então essa lesão. As lesões podem iniciar com uma leve vermelhidão, né, o eritema, depois incha, pode ter inchaço, que é o edema, as vesículas, bolhas, né, as bolinhas, bolhas maiores, acompanhadas muitas vezes de intensa coceira, ou seja, a camarada sente, né, aquela coceira e irritação. Com o passar do tempo, pode ocorrer o espessamento da pele, né, que é a queratinização, né, a formação de calosidades, com descamação e fissuras. Então a pele pode ficar descamando e pode rachar completamente também. Então a gravidade dos sintomas é variável, dependendo da concentração, do tempo de exposição e, obviamente, também de fatores individuais, o tipo de pele, se é mais sensível, se é menos sensível e assim por diante. Tá? Então não dá para você estabelecer com grande exatidão aí, essas correlações temporais. Então, os principais tipos de dermatose. Então, alguns exemplos de dermatose ocupacional são as queimaduras na pele, as alergias, as feridas, as úlceras. Tem um em particular que a gente vou mostrar mais adiante, chamado fenômeno de Raynaud, e dermatite causada pelo contato com o cimento também, a gente já falou, é bastante comum. Né? Então, tecnicamente, o diagnóstico das dermatoses observada sempre por um dermatologista, né, pessoal? Então, assim, nós não temos competência técnica, né, para fazer o diagnóstico. Então, isso o médico do trabalho vai constatar e vai encaminhar ao dermatologista para fazer a confirmação. Né? Então, os principais tipos aí, né? A dermatose por contato, manifestada como eczema vesicular, né? Então está um inchaço e com bolinhas, né? Isso coça para dedéu, né? Uma irritação extremamente grande. Depois uma dermatose por contato, manifestada com uma descamação da pele, que está avermelhada, mais seca, né? Então não tem as bolinhas, não tem a secreção, né? A pele vai descamando simplesmente. A gente falou da queratinização, né? do engrossamento, digamos assim, da pele, que é o eczema hiperqueratótico, né? De queratina, né? Que é a proteína que endurece, né? Enrijece, forma as calosidades. Então,
uma resposta que o organismo tem a uma agressão constante. Então todo dia o camarada tem contato com aquele agente agressivo na sua jornada de trabalho e acaba queratinizando. Tá? Então esse caso aqui é bem comum dos trabalhos com cimento, tá? Construção civil, esse aí é bastante comum. Pois acima, a dermatite vesicular recorrente, tá? Também conhecido como eczema desidrótico. Tá? Então a pele vai descamando, né? Fica com bolinhas e vai descamando. Embaixo, eczema numular manifestado, né? Então as feridas têm ali forma de moeda, né? Parece uma moedinha, né? Desenhada na mão, com secreção, com rachadura, né? Com vermelhidão. Eczema numular manifestado como escaras e rachaduras, né? Então na ponta dos dedos, né? Uma outra manifestação. E por fim, o fenômeno de Raynaud, que é um fenômeno clínico que tem a ver com variações bruscas de temperatura, particularmente com o frio. Tá? Então quando o camarada é exposto a um frio bastante intenso, há a contração, né, dos vasos sanguíneos e num primeiro momento então a pele fica branca, né, demonstrando ali a falta de circulação. Num segundo momento, a pele fica cianótica, fica azulada, arroxada. Isso quer dizer que está faltando oxigenação. Né? Então está faltando oxigênio ali nas células, né? Vai arroxando, né? Azulando, arroxando o tecido. E depois, então, quando reaquece, se reaquecer, senão vai causar uma queimadura por frio, podendo inclusive ter a perda das extremidades ou do membro. Tá? E depois, quando então tem a restauração, né, o restabelecimento da circulação, então causa a vermelhidão, tá? Então fica vermelho. Tá? Então esse é um tipo bem particular de dermatose associado à exposição ao frio, mais especificamente. Bom, eu achei interessante colocar na aula de hoje, mas na verdade essa informação serviria para qualquer uma das nossas outras aulas, só relembrando que nós temos os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, os CERESTs. Em Porto Alegre temos 2 dessas unidades, coloquei aí para vocês os endereços. Tá? É para onde a gente pode encaminhar aí o nosso trabalhador, né? Casos em que ele precisa investigar, né? Ou que a gente precise ter algum auxílio na investigação de algum tipo de problema dessa natureza. Certo, pessoal? Então, é isso para a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma, né? A gente avança um pouco além daquilo que está aqui nos slides. Como eu já falei para vocês, agora, nos próximos dias, vou disponibilizar para vocês o material das aulas anteriores, que faltaram, 2, 3 aulas ali. A gente tem uma espiritual ali, um semipresencial no meio. E dentro desse modelo que nós fizemos hoje, é certo que a gente vai ter para a próxima semana, mas vamos ver, estou aqui tentando ajustar, né, a estrutura aqui, uma webcam melhor para não precisar usar aí fone de ouvido e microfonezinho com som ruinzinho aí. Se a gente conseguir, talvez a gente agende uma live, né? Caso contrário, a gente vai tocando, né, nos próximos encontros dessa forma ainda, perfeito? Então qualquer dúvida, por favor, né, não hesitem em entrar em contato, tirar dúvidas e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até mais.